Meus amigos, a última informação que temos da Bolívia é que foi decretada a prisão de Evo Morales. A notícia saiu ainda ontem à noite, antes da meia-noite, no Infobae. Luiz Fernando Camacho, líder da oposição, disse que há um mandato de prisão contra Evo Morales. Vamos iniciar o julgamento contra os criminosos do partido do governo, disse Fernando Camacho. Aqui está uma foto, essa foto tem rodado, vou mostrar aqui para vocês, essa foto tem rodado as mídias, as redes sociais. No centro está Fernando Camacho, líder da oposição, assim que entrou no palácio do governo. Ele ajoelhou-se com outros dois companheiros, com a Bíblia sobre a bandeira da Bolívia, a Bíblia e a carta de renúncia de Evo Morales. Não foi assinada porque Evo Morales já tinha até embarcado no avião e saído de La Paz, mas a cena é bastante comovente, essa foto é bastante forte, está ali o líder da oposição fazendo uma pequena oração de joelhos diante da Bíblia e ao lado da Bíblia a carta de renúncia de Evo Morales. Bem, agora começa a perseguição aos criminosos. O Infobae disse que está realmente confirmado, e essas são as palavras também de Camacho, o mandato de prisão para Evo Morales. A polícia e os militares estão procurando por ele no Chaparri, o lugar em que Evo Morales provavelmente se escondeu junto à sua base, aos índios cocaleiros da região. Os militares resgataram o avião presidencial e a comitiva de Morales e seus companheiros estão escondidos no Chaparri. Camacho diz que a justiça irá em frente. Ele disse, justiça. O líder do Comitê Cívico de Santa Cruz, que comandou a rebelião popular, falou mais tarde num vídeo transmitido aos seus seguidores. Ele disse, precisamos agora ter uma data para um novo processo e de um governo transitório que nos dê estabilidade, disse o líder da oposição, que enfatizou que cumpriu seu compromisso com Deus até que o presidente Evo Morales renunciou. Agora nasce uma nova Bolívia. Isso quem disse foi Camacho e confirmou no seu Twitter. Ele disse, agora começará um processo de responsabilidade contra Morales e contra todos os seus ministros, que ele descreve como traficantes de drogas e corruptos. Bem, por falar em traficante de drogas e corruptos, o México dos cartéis, dos grandes cartéis de drogas, AMLO ofereceu asilo político a Evo Morales. Se ele não aceitar, é porque lá provavelmente a concorrência não ficará satisfeita com a sua presença, pelo menos parte da concorrência. Acredito que não, porque os cartéis são abastecidos também por gente de Morales, pelas Farc. Ou, se não aceitar, é porque há divergência interna. Se aceitar, é porque, de fato, sentir-se-á em casa. Vamos acompanhar também, na medida em que essa informação for atualizada, a gente volta. Em relação agora mudando bastante de continente, vamos lá para o Oriente Médio. A situação está muito complicada. Vejam que Benny Gantz tem ainda 21 dias para formar gabinete e parece que agora a situação ficou um pouco mais difícil. Benny Gantz estava bastante satisfeito até sexta-feira passada, quando tinha em perspectiva uma adesão da nova direita, a nova direita do Likud, que é liderada por esse senhor aqui que vocês estão vendo. Ele é esse ao lado de Benjamin Netanyahu, esse aqui que vocês estão vendo. Ele é o líder da nova direita, chama-se Naftali Bennett. Pois bem, Naftali Bennett
havia demonstrado ou deixado transparecer que daria o apoio necessário a Benny Gantz formar o seu gabinete, o gabinete com uma maioria, ter uma maioria no Knesset para formar então o gabinete. Ele ainda tem 21 dias para isso. Acontece que Benjamin Netanyahu, que é primeiro-ministro, mas também o ministro da Defesa de Israel, ofereceu este segundo cargo exatamente a Bennett, o líder da nova direita do Likud, que dá apoio a Benjamin Netanyahu, evidentemente. Mas o fato de ter oferecido o cargo de ministro da Defesa, que é o cargo mais cobiçado em Israel, depois de primeiro-ministro, evidentemente, tira qualquer perspectiva de Benny Gantz ter o apoio de parte do Likud. Foi uma jogada de mestre de Benjamin Netanyahu. Por um lado, foi uma jogada de mestre, mas por outro, vai atrasar novamente a formação de um gabinete. Tirou o tapete de Benny Gantz. Na história entra de novo o senhor Lieberman, Avigdor Lieberman, o chefe do partido Israel Beitenu. Ele propõe que que façam Benny Gantz e Benjamin Netanyahu um governo de transição, ou melhor, um governo de coalizão, no qual um dos dois faria seria o primeiro-ministro por um tempo e depois passaria a bola para o segundo no período de 4 anos, ou seja, o Benjamin Netanyahu governaria por 2 anos, depois ausentar-se-ia em caso de ser intimado em relação a 3 processos de corrupção que correm contra ele, se licenciaria do cargo sem perdê-lo. E aí o gabinete seria tocado por Benny Gantz. É uma proposta, mas a proposta também é bastante complicada, porque esse governo de coalizão, ou melhor, esse gabinete de coalizão, teria que acomodar todo mundo, ter gente indicada por Benny Gantz para quando Benny Gantz estivesse na chefia do governo, ter uma base forte de apoio. Mas teria que ter também gente de Benjamin Netanyahu, pelo mesmo motivo. E aí, como acomodar todo mundo? Outro detalhe, a Constituição não permite. A Constituição, é clara, ela diz que um primeiro-ministro não pode preparar o gabinete para outro. Isso já aconteceu no passado, mas depois a Constituição foi mudada. A Constituição diz o seguinte: aquele que forma o gabinete, aquele que tem maioria forma o gabinete, esse assumirá. Ele não pode assumir por um tempo e passar um gabinete formado por ele para outro. E aí, como resolver o imbróglio? Essa é a questão. Talvez, se Benjamin Netanyahu não oferecesse o cargo de ministro da Defesa para Bennett provavelmente, a nova direita, se uniria a Benny Gantz, partido de centro e esquerda, para dar maioria a Gantz. Mas, aí é que está. Netanyahu jogou verde e colheu maduro. Ele perguntou a Bennett se Bennett gostaria de ser o ministro da Defesa. Repito, o cargo mais cobiçado, aquele que tem maior orçamento, maior visibilidade, maior poder depois do primeiro-ministro. E Bennett disse, claro, aceito, sim senhor, pode mandar aí que nós pega. Pois é, e isso foi o balde de água fria em Benny Gantz. Eu estou rindo aqui, mas a situação, ela é um pouco cômica, assim, mas é também trágica, porque é um momento muito delicado, eu venho dizendo isso já há bastante tempo, não é um momento para esse impasse político. O governo, o gabinete deveria estar formado desde o começo do ano, estaríamos já entrando no 2º ano desse gabinete de Benjamin Netanyahu, mas as coisas não se desenrolam. O governo de Netanyahu, por enquanto, é provisório, mas
se Benny Gantz não conseguir formar o gabinete, e ele recebeu do presidente Rivlin essa incumbência, ele tem 21 dias ainda para formar o gabinete. Se ele não conseguir, as coisas se complicarão bastante. O presidente Rivlin terá que tirar um coelho da cartola, e já se fala lá em Israel em mudar a Constituição. O que deveria mudar mesmo é o sistema de governo. Teria que ser presidencialista. Um candidato, como no Brasil, venceu, faz o ministério e acabou. E, claro, teria que também conviver com os outros poderes, mas aí se estabeleceria outra forma de relação. O fato de Benjamin Netanyahu poder oferecer o cargo de ministro da Defesa para Bennett se deve porque Benjamin Netanyahu pegou esse cargo para si também. É prerrogativa do primeiro-ministro. Ele quis ser também ele o ministro da Defesa. Quem sabe até pensando como uma moeda de troca. Ele não está deixando ninguém satisfeito ao oferecer o cargo de ministro da Defesa. Por quê? Porque está tirando dele mesmo. E isso, convenhamos, é muito estratégico da parte de Benjamin Netanyahu, o mais experiente político de Israel. Por um lado, ele perde um pouco de poder em relação às forças militares, mas por outro, acomoda o seu partido, o Likud. Ele cancela, vamos dizer assim, ou inibe, melhor dizendo, este princípio de namoro entre parte do Likud com o azul e branco. Pois é, talentos políticos à parte, voltando à questão do perigo, o Irã continua aí fazendo das suas. Está, sim, tomando como prioridade armar agora os seus protegidos no Iêmen. E também, claro, não esquecendo, dando mais força ainda ao Hezbollah no Líbano. A Jordânia, pelo menos, está de boa com Israel, tem demonstrado bastante apoio, mas é tudo um pouco, essas alianças são um pouco frágeis no momento, porque as alianças vêm sempre com um preço, uma conta. O preço hoje é Israel desalojar colonos da Cisjordânia para alegrar jordanianos, árabes em geral, e palestinos, naturalmente. Desassentar colonos da Cisjordânia. Isso tem um peso, pode ter um peso muito grande dentro de Israel, porque nada mais comovedor para um judeu ver outro judeu sendo desalojado de suas colônias, suas terras, para dar aos palestinos. Isso também tem um preço. Por isso, a cada dia que passa, ao invés das coisas se ajeitarem, parece que elas tendem a se complicar. Agora, essa possibilidade de não conseguindo formar gabinete, o presidente Rivlin busque uma solução na mudança da Constituição. Outro processo traumático, e já estamos caminhando aí para o fim do ano. Mais um ano que entra com Israel em crise interna ou descompasso interno. Preocupante a situação, sim. Por enquanto é isso, meus amigos. Na medida em que as coisas forem acontecendo, e parece que elas estão acontecendo bastante e muito rápido, nós volta, se Deus quiser. Até depois.